Bom dia, pessoal. Nas últimas semanas, a gente vem tratando de alguns assuntos, os mais importantes, os mais relevantes, né, para quem vai fazer o Enem. E um deles é o que a gente vai abordar hoje, que é a parte do Teorema de Pitágoras. A gente vai dar continuidade ao que a gente tem visto em sala, tá certo? Então, falando só sobre a parte de definição, a parte inicial, introdutória do Teorema de Pitágoras, pessoal, ele é aplicado apenas em triângulos retângulos. Então, toda vez que vocês conseguirem identificar em uma questão um triângulo parecido com esse aqui, ó, que tem um ângulo reto como um dos seus ângulos internos, ele é chamado de triângulo retângulo. E sobre ele, a gente pode aplicar Teorema de Pitágoras, trigonometria, certo? Então, para aplicar o Teorema de Pitágoras, a gente tem que saber o nome, identificar três elementos dele, três laterais. A lateral maior, o lado maior do triângulo, que é justamente o oposto a esse ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Eu estou identificando aqui como A. Esses outros dois lados, que juntos eles formam o ângulo de 90 graus, compõem o ângulo de 90 graus, é chamado de catetos, certo? E o Teorema de Pitágoras ele diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então é só você aplicar esse teorema com as medidas que o triângulo está lhe fornecendo. Então, neste caso aqui, a hipotenusa é o A, e quem são os catetos? B e C. Então, pelo que está dizendo no teorema, o quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado. Vai ficar nesse formato, tá? Então, todas as questões que envolver a parte que você conseguir identificar na questão, né, no contexto, um triângulo retângulo, a gente pode aplicar Teorema de Pitágoras, trigonometria. E se for escolher a parte do Teorema de Pitágoras, a gente tem que saber o nome dessas três medidas, hipotenusa e catetos. Sabendo identificá-los, é só colocar na relação. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Certo, pessoal? Sempre começando pela hipotenusa. Coloquei três questões aí só para a gente relembrar. Os casos que a gente estudou. A gente estudou o caso quando a hipotenusa é o valor desconhecido, que a gente deseja conhecer essa medida. Quando um dos catetos e não a hipotenusa é esse valor de x. E quando no triângulo tem medidas utilizando radicais para expressar essas medidas, tá? Vamos abordar cada uma. A primeira, a hipotenusa é x e é por ela que eu devo começar. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual. O restante, que vem depois dessa igualdade, é composto pelos catetos, que nesse caso aí é 3 e 4. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Professor, sempre ao quadrado? Sempre, porque é o que diz o teorema, tá bom? Então, resolvendo esses quadrados, essas potências, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4, 16, tá aí. Somados 25, esse quadrado na equação deixa de ser potenciação, vem para este membro, passando a ser radical. Radiciação, tá? Então vai ficar assim, ó, x igual a raiz de 25. E por fim, é só calcular que dá 5. Quando o x é um dos catetos, que é o exemplo do B, eu devo começar pela hipotenusa, que nesse caso é o 10, né? Então, 10 ao quadrado é igual. Quem são os catetos? X e 8. Então, x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Do jeito que está aí. Não importa a ordem, tá, gente? Resolvendo as potências, 10 vezes 10 é 100, 8 vezes 8 é 64. O que eu vou fazer aí? Eu vou pegar esse x quadrado, eu vou isolar ele. Ou seja, deixar ele sozinho antes, aliás, depois, né, da igualdade. Então ele vai ficar sozinho. O que vai acontecer com esse 64? Eu vou passar para o primeiro membro, junto com o 100. Como ele está positivo, eu vou mudar de membro, vai negativo, né? Então, ó, aconteceu isso. 100 menos 64 é só resolver que dá 36. Como eu fiz no primeiro caso, essa potência deixa de ser potência, vem para esse lado como radiciação. E raiz quadrada de 36, 6. Beleza, gente? Vamos para o terceiro exemplo.
Neste caso aqui, a hipotenusa é x, é por ela que eu vou começar, x² é igual. E o restante são radicais. Para eu colocar os radicais ao quadrado, eu vou colocar entre parênteses, porque eu acho mais, vamos dizer assim, fácil de visualizar, tá? Porque a gente já viu casos dentro de sala, quando tem um número junto com um radical, o parênteses ajuda para entender que os dois serão elevados ao quadrado. Mas aí eu vou colocar, tá? O parênteses, ó. Coloquei. O que vai acontecer aí? Toda vez que eu tiver um radical ao quadrado, essa potência, esse expoente, ele entra e vira 3 ao quadrado, que dá 9. E a raiz quadrada de 9? 3. Então dá o próprio número de dentro. Então toda vez que você tiver uma raiz quadrada ao quadrado, você só faz tirar o número de dentro. Vai dar o próprio radicando. Então neste caso, tanto raiz de 3 como raiz de 7 estão elevados ao quadrado, o resultado é o próprio radicando. Então vai ficar x² igual a 3 mais 17. Mais fácil que as outras, não precisa nem de cálculo inicial. 3 mais 17 dá 20. Esse quadrado vem como raiz quadrada do 20, igual aos outros casos. E a raiz quadrada de 20 não é exata. Em casos de alternativas, o raiz de 20 não vai ter como resposta, tá? A gente vai ter que simplificar esse radical. Como? Fatorando o 20. Fatora o 20 por 2, dá 10. Por 2, dá 5. Por 5, dá 1. Depois que eu fatoro, como o índice aqui é 2, eu vou agrupar os iguais de 2 em 2. Só os dois são possíveis aí. E no lugar do 20, dentro do radical, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. É a mesma coisa que 20. Por que eu fiz isso? Porque esse fator, como o expoente é igual ao índice, ele é resultado, ele sai de dentro do radical. Só o 2, tá? Eu digo aos meus alunos assim, que como o expoente é igual ao índice, o 2 tem a chave para sair de dentro da casinha. Quando ele sai, fica só raiz de 5. Então a resposta é 2 raiz de 5, tá bom, gente? Então toda vez que você se deparar com um radical que ele não é quadrado perfeito, raiz quadradas, sem ser quadrado perfeito, ou seja, sem ter um resultado natural, então você, inteiro, natural, aí já não é raiz quadrada, né, mais natural, aí você vai fatorar toda vez que ele não tiver essa raiz exata, como 20, tá bom? Vamos para as questões contextualizadas. Tem uma que diz assim: um terreno retangular será dividido ao meio pela sua diagonal, formando 2 triângulos retângulos. A medida desse arame que será cercada por 4 fios, a metade desse terreno, tá, pessoal? Então, a metade desse terreno será cercada por 4 fios de arame farpado. Sabendo que as dimensões desse terreno são de 20 metros e 21 metros, qual será a metragem mínima gasta de arames? Aí tem as alternativas aí. Vocês corrijam, tá? Em vez de arame, aqui é terreno, a metade desse terreno. Vamos interpretar por desenho, fica bem mais fácil, já que a questão não trouxe. É um retângulo de medidas 21 por 20 e a metade desse terreno, cortado pela sua diagonal, será cercada com arame farpado. Então tá aí, ó. Vai ter um corte na sua diagonal e com isso, metade desse terreno vai ser cercado com arame farpado, com 4 fios de arame. Então, essa parte aqui de baixo ou de cima é metade, tá? Uma dessas duas partes será cercada. Vamos pegar de baixo? Para isso aí ser cercado e eu saber quantos metros de arame serão necessários, eu preciso saber dessa terceira medida, pessoal. Porque 20 e 21 eu já tenho. Já tenho aí, ó, 41 metros de arame. Basta saber quantos metros tem este lado para eu saber uma volta de fio, quanto que dá de metragem, tá? E como é que eu sei? Se eu tenho duas medidas que eram a terceira, teorema de Pitágoras, triângulo, retângulo. Então, ó, D é a minha hipotenusa, eu vou começar por ele. O x ao quadrado é igual. Catetos, 20 e 21. 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Facilzinho, porque a hipotenusa é o que eu quero descobrir. Resolve aí as potências, soma, dá 841,
Esse quadrado vem para cá como radiciação. E a raiz quadrada de 841 é 29. Então, esse D aí, pessoal, tem 29 metros. Então, é só somar. Quando eu somo 29 com 20 e 21, vai dar 70 metros. Então, uma volta de fio de arame é 70 metros. Mas eu vou repetir isso 4 vezes, porque são 4 fios de arame. Então, multiplica por 4, 280 metros. A alternativa B. Tá bom? Vamos para a questão 3. Ao final de todo ano, a escola, tem uma escola aí, oferece para a sua comunidade um evento de nome Natal do Kaique. Como decoração, na entrada da escola será implantada uma árvore de Natal confeccionada da seguinte maneira: uma estrutura circular de ferro com raio igual a 3 metros será posicionado no chão. Então vai ter um círculo de raio 3 metros no chão. E no centro subirá um poste de 4 metros ligando Ligando o topo do poste à circunferência da estrutura, terão tiras de pisca-pisca. Tá? São 25 tiras. Ele quer saber o seguinte: quantos metros de pisca serão necessários para compor as 25 tiras? Tem as alternativas e vamos lá. Primeiro, eu vou desenhar a questão. Tá? Tem um poste. Aí esse poste será implantado no centro de uma circunferência de raio. Pelo que está dizendo lá, dado na questão. Daqui a pouco a gente vai colocar essas medidas. E vai ser implantado, pessoal, 25 tiras dessa aí, ó, que eu estou colocando, ó. 25 tiras. Certo? Agora, bora. Eu confecciono com isso um triângulo retângulo, né? Bora colocar as medidas para saber se vai rolar por Pitágoras. O poste tem 4 metros. O raio da circunferência tem 3 metros. E aqui é o que eu quero descobrir. Porque sabendo de uma tira, não são 25? Eu multiplico por 25. Tá? Então eu vou chamar de x. Essa questão ela caiu parecida, tá? No Enem, só tá adaptada. Mas ela tem uma questão bem parecida. Aí o que é que eu vou fazer nessa questão? Eu vou enxergar esse triângulo, retângulo, e vou aplicar o teorema de Pitágoras para achar esse x. Como esse x é a minha hipotenusa, x ao quadrado igual, e o restante, os catetos 3 e 4. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou vice-versa. Resolvendo as potências dá 16 e 9. Somando dá 25, a gente inclusive já fez uma dessa. Traz como raiz quadrada do 25, que é 5. Ou seja, essa tira, ela terá 5 metros cada uma. São 25 tiras, então o que é que eu vou fazer? Multiplicar por 25, dá 125 metros. A alternativa B. E para finalizar, a gente vai resolver essa questão aí, que pede o seguinte: analisando os triângulos a seguir, podemos afirmar que x mais y é. Então, tem dois triângulos, os dois têm composto nas suas laterais medidas identificadas como x e y, e a gente vai descobrir essas medidas utilizando o teorema de Pitágoras para poder resolver a soma. Então, a primeira é a hipotenusa, o x. Vamos resolver? X ao quadrado é igual. O que são os catetos? 12 e 16. Então, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Resolvendo, dá 144, 256. Somando, dá 400. Traz esse quadradozinho aqui como raiz. E a raiz de 400 é 20. Já a hipotenusa do segundo triângulo é 41. É por ela que eu devo começar. 41 ao quadrado é igual. Y e 40 são os catetos. Então, 40 ao quadrado mais y ao quadrado. Resolve as potências. 41 vezes 41, 1681. 40 vezes 40, 1600. O que é que eu vou fazer aí? A letra B do primeiro caso nos ajuda. Eu vou pegar 1600 e passar para o primeiro membro. Como tenho que fazer essa transição, ele vai negativo. Desse jeito. Resolve a subtração. Dá 81. Traz o quadrado como raiz. E a raiz de 81, 9. Então, pronto. A gente já sabe os números, os valores de x e de y. Pessoal, identifiquem esse segundo caso como y, tá? Eu coloquei x, né? Troquei aqui, ó.
Acompanhe aqui tudo com Y, porque nesse caso aqui tem que ser Y, tá? Então o Y dá 9. Me desculpa, vocês conseguem alterar, tá certo? Quando forem copiar. Então vai ficar, o X é 20 e o Y é 9, fazendo a correção aqui. Então vai ficar 20 mais 9, 29, alternativa A. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai conseguir abordar mais questões contextualizadas e avançar um pouco na parte dos casos do Teorema de Pitágoras, tá certo? A gente vai ver casos que na lateral do triângulo terá expressões e não apenas um número, um radical, um número com radical, tá bom? Então, até lá, acredito que na próxima semana, inclusive, a gente já encerre o conteúdo para já revisar os próximos. Tá certo, pessoal? Tchauzinho e até a próxima aula.